Das diásporas gregas a Esparta. A Grécia Antiga é dividida em 4 períodos. O período pré-homérico, que foi o período da formação do povo grego. O período homérico, um período de regime gentílico, que a gente vai ver mais para frente. O período arcaico, que foi o período de formação e apogeu, né, o momento de maior desenvolvimento da polis. E o período clássico. A Grécia apresentava 2 regiões distintas, uma montanha e uma orla marítima. As montanhas dificultavam as comunicações e essa dificuldade de comunicações entre as planícies e os pequenos vales férteis fragmentou o território em comunidades independentes entre si. O território grego apresentava um litoral bastante recortado, e isso orientou a vocação marítima dos gregos, facilitando o controle com os povos do mundo exterior. A pecuária e a agricultura tiveram um papel muito importante na economia. Agora, períodos com mais detalhes. Período pré-homérico, vários grupos de povos nômades se deslocaram em direção à Península Balcânica e invadiram a Grécia. Os primeiros foram os aqueus, depois chegaram os eólios e os jônios. A partir daí, teve início uma notável expansão da população grega, que se chocou contra a supremacia cretense no mar. No auge da expansão micênica, a Grécia sofreu a invasão dos dórios. E essa invasão dos dórios provocou a primeira diáspora grega. Esse fato assinalou o fim do período pré-homérico e o início do homérico. Bom, a invasão dos dórios, então, provocou a fuga, né? A diáspora é o quê? É a dispersão do povo grego pelo território. Então, a invasão dos dórios provocou a fuga dos eólios, dos jônios, para a Ásia Menor e pôs um fim na civilização creto-micênica. Indo agora para o período homérico, o nome desse período se deve ao fato de que a maior parte das informações sobre esse período é encontrado na Ilíada e na Odisseia, que são poemas atribuídos a Homero. Mas, como uma curiosidade, a existência de Homero tem sido posta em dúvida, porque tem gente que considera que a Ilíada e a Odisseia são compilações de obras dos Aedos. Quem eram Aedos? Cantores poetas que percorriam a Grécia declamando suas composições. No período homérico, né, temos a sociedade gentílica. Depois dessa primeira diáspora grega que eu expliquei no período pré-homérico, no interior da Grécia, a população começou a viver isoladamente em comunidades familiares conhecidas como gênos. Esses gênos constituíam uma unidade econômica, social, política e religiosa dos gregos. Toda a família vivia sob a autoridade do pater familias, que quando morria era sucedido pelo primogênito e assim sucessivamente. Era um grupo consanguíneo e a solidariedade entre seus membros era muito grande. Não tinha, então, diferenças econômicas, então predominava a igualdade social. As únicas diferenças eram tradicionais, porque os parentes se hierarquizavam em função de sua proximidade com o pater familias, cujo poder político se devia ao fato de ele ser responsável pelo culto dos antepassados. Ele também era responsável por controlar a justiça, estabelecer as leis orais e comandar o exército dos gênos. No fim desse período homérico, as comunidades gentílicas começaram a se transformar. A agricultura, a produção agrícola, não acompanhava o crescimento dessa população dos gênios. Faltavam terras e as técnicas de produção eram rudimentares. Em vista disso, os gênos desintegrou-se e seus membros resolveram partilhar as terras coletivas. Os parentes mais próximos do pater familia foram chamados de eupátridas,
que significa bem-nascidos. Já os parentes mais afastados herdaram as terras menos férteis da periferia e foram chamados de Xorgói. Xorgói, agricultores, né, eles também eram tidos como agregados. E outros, porém, ficaram sem terras. Esses sem terras eram os tetas, marginais. A reunião de várias tribos deu origem a pequenos estados locais, conhecidos como polis ou cidades-estado. Cada cidade era livre para administrar como queria. Como havia uma unidade cultural nesse contexto todo, a gente pode falar em um mundo grego, mas não em um império grego. Por conta da unidade cultural, nós constituímos um mundo grego, mas não podemos falar em um império grego, pois havia descentralização política. Cada polis possuía um templo construído em sua parte mais alta, que era a Acrópole. Os gregos iniciaram uma expansão que culminou com a colonização das principais áreas da bacia do Mediterrâneo. Esse processo é conhecido como a Segunda Diáspora Grega, e essa Segunda Diáspora Grega foi motivada por várias razões, como o crescimento populacional, a escassez de alimentos e terras cultiváveis, o ideal de aventura, o espírito de navegação e o interesse das principais cidades em manter colônias em outras regiões. No processo da Segunda Diáspora, formou-se novas relações, aristocracias. Vamos falar de Esparta. Esparta surgiu na planície da Lacônia, e quem fundou Esparta foram os dórios. Esparta foi governada por 2 reis, ou seja, constituía uma diarquia, e esses 2 reis exerciam o poder em tempo de guerra. O órgão mais importante era representado pela Ápila, que era uma assembleia que reunia todos os cidadãos dórios, a quem cabiam as decisões finais sobre todos os assuntos políticos e administrativos. Essa organização era atribuída a Licurgo. Quem era Licurgo? Um legislador lendário de Esparta. Por que a gente está falando de Esparta e mais para frente em outro vídeo a gente vai falar de Atenas? Porque de aproximadamente 160 polis, 2 recebem maior destaque, Esparta e Atenas. Esparta passou por muitas transformações econômicas e sociais, porque Esparta conquistou a vizinha planície da Messênia. Depois do domínio dessa região, os messênios se revoltaram, claro, né? O pessoal falou, pô, vocês vieram aqui, invadiram a gente, e aí? Essa revolta dos messênios deu início a um período de guerra. Com a vitória dos dórios, a população derrotada foi conduzida a Esparta e reduzida à condição de escravos, cujo número superava em muito de seus conquistadores. Então, tinha mais gente sendo dominada do que os dominadores propriamente ditos. Em consequência de muitas transformações, a sociedade espartana se organizou em 3 estamentos. Espartíadas, que eram a elite, né, a camada dominante. Periecos, que eram os habitantes da periferia e não tinham direitos políticos. E os ilotas, os escravos do Estado que trabalhavam nos lotes dos cidadãos. Também tiveram aí mudanças políticas. A política era conservadora e voltada a preservar o status quo. O status quo era basicamente assim, a preservação do status quo era manter uma sociedade estamental, preservar a sociedade como ela é. O problema vital em Esparta era conservar a proporção entre o número de espartíadas e o de ilotas. Por isso, os gerontes implantaram um sistema educacional muito, mas muito rígido. Em síntese, vou até explicar essa parte de novo. Quando Esparta começou a crescer, como assim crescer? Dominar populações e se expandir, eles vão passar a ter um número enorme de escravos. Dentro deste cenário, nós vamos ter uma sociedade estamental determinada pelo nascimento com rara mobilidade social.
Dentro do sistema educacional rígido, destaca-se o militarismo do estamento dominante, a xenofobia, que era a aversão ao estrangeiro, e o laconismo. Laconismo era um modo de vida sem pensar, demonstrava um respeito à ordem, sem pensar no que vem de fora. O militarismo demonstrava uma sociedade militar, formada aí por soldados, né? Enfim. E esse laconismo, o laconismo era o hábito de falar o menos possível. Se por um lado estimulava o poder de síntese do indivíduo, por outro, reduzia seu vocabulário, dificultando a formulação de raciocínios complexos e favorecendo o conformismo e o conservadorismo. Agora, de forma rápida, isso é mais curiosidade, depois eu entro nos exercícios. Não vou levar nem 5 minutos falando dessa curiosidade. Recém-nascidos, gente, eles eram selecionados por um critério físico. Olha que loucura. Eles eram eliminados pelo mínimo defeito. Até a idade de 7 anos, eram educados pela mãe. Aos 12, a responsabilidade era transferida ao Estado. E aí eles eram submetidos a um rígido treinamento militar. Tanto homens quanto mulheres, meninos e meninas, né, aprendiam os valores da civilização, praticavam exercícios físicos e também se adestravam militarmente. Quando eles faziam 17 anos, os rapazes eram submetidos a uma prova, e nessa prova eles eram obrigados a matar um certo número de ilotas. Por quê? Porque com esse extermínio de ilotas, a grosso modo, né, ia evitar a superação dos limites demográficos, ou seja, ia manter um equilíbrio do sistema, no pensamento deles. Havia ainda uma espécie de polícia secreta, que era a cripteia, que se infiltrava entre os ilotas para descobrir focos de revoltas e reprimi-los. Dos 17 aos 30 anos, os espartidas viviam em casernas, se dedicando exclusivamente às atividades militares. Aí, quando faziam 30 anos, podiam se casar e participar da Assembleia, que era a Ápila. 1. FUVEST. Não é possível pôr em dúvida por mais tempo, ao passar em revista o estado atual dos conhecimentos, ter havido realmente uma guerra de Troia histórica em que uma coligação de aqueus ou micênios, sob um rei cuja suzerania era conhecida pelos restantes, combateu o povo de Troia e os seus aliados. A magnitude e duração da luta podem ter sido exageradas pela tradição popular em tempos recentes, e os números dos participantes avaliados muito por cima nos poemas épicos. Muitos incidentes, tanto de importância primária como secundária, foram sem dúvidas inventados e introduzidos na narrativa durante a sua viagem através dos séculos, mas as provas são suficientes para demonstrar não só que a tradição da expedição contra Troia deve basear-se em fatos históricos, mas ainda que boa parte dos heróis individuais mencionados nos poemas foi tirada de personagens reais. Então, está falando de Troia e os troianos. A partir do texto acima, identifique ao menos um poema épico inspirado na Guerra de Troia e explique seu título. Bom, a gente tem, né, 2 poemas tratando-se da Guerra de Troia, Ilíada e a Odisseia. Como eu disse a vocês, a Ilíada e a Odisseia foram poemas épicos atribuídos a Homero. A Ilíada trata da Guerra de Troia. Troia era a cidade que os gregos chamavam de Ílion. E a Odisseia narra as viagens do herói grego Ulisses, que também era chamado de Odisseu, daí o nome Odisseia, pelo Mediterrâneo, após o término daquele conflito. As duas obras, né, tanto Ilíada quanto Odisseia, descrevem a vida e os costumes dos gregos em uma época mais recente,
ou seja, o período obscuro que se seguiu à invasão dos dórios e ficou conhecido como período homérico. Então, a resposta aí, né? Existem 2 grandes poemas épicos que retratam a guerra de Troia, a Ilíada e a Odisseia. A palavra Ilíada deriva de Ilion, nome usado pelos gregos para denominar a cidade de Troia. A segunda Odisseia tem seu nome derivado de Odisseu, nome próprio traduzido como Ulisses, protagonista do poema que narra seu retorno à Grécia após a guerra. B. Explique uma diferença e uma semelhança entre poesia épica e história para os gregos da antiguidade. A semelhança está no fato de que ambos tomam como base um acontecimento real. Como assim? A Guerra de Troia. A principal diferença é que a poesia épica retrata as ações, valorizando os heróis e a intervenção divina, enquanto a história se baseia na análise dos interesses que envolveram o evento. 2. A partir dos 7 anos, as crianças do sexo masculino eram entregues ao Estado para sua educação. Da gramática, só aprendiam o necessário para as necessidades correntes. Todo o resto da instrução tendia a que fossem obedientes, resistentes à fadiga, vencedores nos combates. A respeito da sociedade e da cultura espartana, podemos entender. Bom, com a conquista da planície da Messênia, os espartanos se viram às voltas com uma quantidade excessiva de escravos e com a possibilidade de revoltas. Esse aspecto, mais ao fato de que a posse das terras férteis pela elite, né, associado à posse das terras férteis pela elite, quando a maioria dos gregos não as possuía, era um elemento de perigo, conduzindo ao militarismo xenófobo. Então, vamos ler as alternativas. A respeito da sociedade e da cultura espartana, podemos entender que seu objetivo era integrar uma grande evolução espiritual e cultural ao caráter militar. Não se trata de evolução. Pelo contrário. B. Que a guerra e o militarismo não eram um objetivo comum, e sim apenas da elite. Não, está errado. C. Que o objetivo do seu militarismo era manter a população de ilotas, escravos, sob controle e evitar ataques externos. Sim, tá certo. 3. As polis gregas, que eram a base da organização política que caracterizou o povo heleno, mantinham política comum, apesar da maioria possuir uma religião monoteísta e teocêntrica? Não, política comum não, né? Havia uma diversidade política. B. Pareciam com as cidades da atualidade sendo submissas a uma autoridade central? Não, não tem autoridade central. O poder era descentralizado. C. Eram politicamente autônomas, sendo na realidade um conjunto de cidades que tinham em comum a religião e a língua helênica. Sim, porque a questão fala aí das polis. Polis tinham autonomia e soberania. Cada uma vive dentro da sua lógica de desenvolvimento. Os gregos ou helenos formavam um conjunto de polis ou cidades-estado, totalmente autônomas do ponto de vista administrativo, mas tinham em comum traços culturais. Considere o texto abaixo. Do ponto de vista territorial, uma polis se divide em 2 partes, a Acrópole e a Ágora. No entanto, se perguntássemos a um grego da época clássica o que era a polis, provavelmente esta não seria a sua definição. Para ele, a polis não designava um lugar geográfico, mas uma prática política exercida pela comunidade de seus cidadãos. Se no caso da polis o conceito de cidade não se referia
a dimensão espacial da cidade, sim a sua dimensão política, o conceito de cidadão não se refere ao morador da cidade, mas ao indivíduo que pode participar da vida política. O conhecimento histórico e o texto permitem afirmar que na Grécia. Bom, vamos pensar na Grécia Antiga, né? O conceito de cidadania foi uma das maiores conquistas da civilização grega, que mais tarde iria inspirar o conceito contemporâneo de cidadania. É importante a gente salientar, ressaltar que a cidadania ateniense era limitada aos homens livres maiores de 21 anos e atenienses natos para a prática do exercício político. Eram excluídos da cidadania escravos, estrangeiros, mulheres e menores de 21 anos. Já para os espartanos, a cidadania era limitada aos homens do estamento espartita com mais de 30 anos e guerreiros. Então, a gente viu aí dois lados, né? A civilização de Atenas e a cidadania, perdão, não é nem civilização, a cidadania de Atenas e a cidadania de Esparta. Então, o conhecimento histórico e o texto permitem afirmar que na Grécia Antiga, a cidadania, direito de participar da vida pública, atingia todos os habitantes? Não, não atingia todos, acabei de falar que não. Só a elite tinha direitos. B. O equilíbrio de poderes presente nas cidades-estado evitou a ocorrência de conflitos sociais? Não, não evitou. C. A lei era o resultado de discussões entre os representantes da cidade-estado e definia o direito dos cidadãos. Nem sempre haviam representantes, então tá errada. D. A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era fundamental para a existência da cidade-estado. Sim, cada cidade tem os seus cidadãos que estabelecem as suas lógicas e seus poderes. E. O direito à cidadania e a organização política possibilitaram a criação da democracia em todo o país? Não, não foi em todo o país. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer coisa é só mandar aqui nos comentários. E assim que possível, eu respondo